Sejam todos bem-vindos nessa terça-feira, 19 horas, agora 19h06. Obrigada pela presença de vocês. Essa palestra é muito importante, a gente vai falar sobre o papel da liderança e de outras soft skills que vão auxiliar vocês na condução do seu negócio. O professor Rafael, ele trabalha no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, né? Então é uma instituição irmã do IFSU de Minas, e ele é um grande entusiasta dessa parte que trabalha as habilidades, já trabalha há bastante tempo com inovação, com empreendedorismo, atua também com negócio de impacto. Então, professor Rafael, boa noite, a sala é sua. Opa, boa noite, Cici, e boa noite a todos. Agora te vendo, né? A gente conversou pelo WhatsApp, não nos conhecemos, mas graças a Deus a gente tem essa tecnologia toda à nossa disposição para a gente se conectar, né? Estou aqui no norte de Minas, no extremo norte de Minas, conectado aí com vocês, né? No sul de Minas, e já agradecendo mesmo a você pelo convite, né? E parabenizando pela iniciativa também de colocar esse tema em pauta, de colocar esse tema em discussão, né, de falar com empreendedores e futuros empreendedores também, sobre a temática da liderança, sobre as soft skills, né? Enfim, eu acho muito válido, muito importante essa abordagem que a gente vai ter aqui hoje. E é claro, né, eu acredito que aqui nós estamos entre mineiros, apesar de que a notícia correu o mundo, né, de que a Incetec estava promovendo esse evento. Eu acho que a gente tem mais mineiros aqui. Se não tiver mineiro aqui, é só falar que, né, não sabe dizer o ai e ainda não comeu pão de queijo mineiro. Mas, enfim, o que nós vamos ter aqui é uma prosa, né? Eu acho que quando está a mineirada junto, a gente tem uma prosa, uma conversa, e nessa conversa todo mundo ensina e todo mundo aprende, né, ao mesmo tempo. Então, eu sou professor, né, no Instituto Federal do Norte de Minas. Eu sou professor na área de gestão há 11 anos, estou no Instituto Federal do Norte de Minas. Já estive no Nordeste, no Noroeste, e agora voltei para o Norte, né? Há pouco tempo voltei para o Norte de Minas, que é também a minha região. Sou lá de Januária, lá na beira do Rio São Francisco, Barranqueiro, quase baiano, né? Se eu não dissesse que eu sou mineiro, daqui a pouco vocês estavam me chamando de baiano, que eu sei que os mineiros do Norte, quando andam por aí, geralmente carregam um sotaque mais baiano, né? Que a gente fala mais cantado. Aí no Sul vocês têm um sotaque diferente, porque Minas é assim, né? Cosmopolita, é um estado lindo. Enfim, e aí, nessa prosa, né, que a Cici me convidou para conduzir com vocês, né? Eu vou mediar uma conversa sobre liderança, sobre, enfim, inteligência emocional. A gente vai entrar em alguns aspectos, e aí o desafio é falar sobre isso sem ser enfadonho, né? Sem ser muito teórico, porque o campo da liderança é muito vasto, né? São muitas teorias, são muitas abordagens, são diversas perspectivas e crenças, né? E mitos sobre liderança. Então, a gente tem que fazer sempre um recorte. E aí, o pessoal da Incetec faz um recorte positivo, né? De pensar qual é o papel da liderança no meu empreendimento. Esse foi o desafio que a Cici me colocou. Como é que a gente, como é que o líder, né, através das suas competências, da sua inteligência emocional, ele reflete essa atuação no empreendimento? Esse reflexo ele é prático, né? No sentido prático. Como é que essa atuação ou essa abordagem de liderança, como que ela repercute? Bom, eu preciso falar um pouco de mim também, assim, inicialmente, me apresentando, eu estou me apresentando inicialmente, para vocês também saberem de qual é a minha perspectiva, tá? De onde eu estou falando. Então, eu sou, de fato, um entusiasta da inovação, do empreendedorismo, eu adoro a temática da liderança e da gestão de pessoas, eu estudo liderança desde a minha graduação. A minha graduação eu fiz um estudo de participação observante não declarada. Eu era líder de uma equipe e eu testava comportamentos com a minha equipe e relatava isso em diário, né, como forma de aprendizado para mim, enquanto
profissional, e também, enquanto acadêmico, eu buscava entender um pouco, né, aspectos da liderança como um fator motivacional extrínseco. A minha dissertação, eu fui até um pouco ousado, eu falava, olha, eu vou provar que a liderança é o fator motivacional extrínseco, né, externo, de maior potencial. E essa era a minha aposta, né? E é claro, quando a gente está na graduação, a gente faz esses estudos, né, assim, já convencidos da própria tese. Mas foi uma experiência muito bacana, principalmente pela vivência, pela prática, né? Na época eu liderava uma equipe pequena, e isso me fez também me conhecer um pouco mais, enquanto gestor, enquanto líder, e entender esses aspectos da liderança. Depois eu sou um leitor, assim, voraz de livros sobre liderança, então a minha coleção ela é extensa, né? Vou mostrar alguns livros aqui para vocês. Em algum momento eu me desafiei também e pude registrar num capítulo de um livro, né, de uma coletânea de artigos, um texto sobre o papel da liderança na gestão estratégica de pessoas. Então, eu tentei discutir um pouco, né, na perspectiva da gestão de pessoas e da liderança e da moderna gestão de pessoas, qual era o papel desse novo líder, né, ou o novo papel do líder, né? Eu tentava mostrar como que os processos de gerenciar pessoas estavam mudando, e aí, naturalmente, como que o líder deveria se adequar, ou se adaptar, ou se flexibilizar, né, para ter, de fato, um bom desempenho. Então, eu transito nesses temas de liderança, de gestão de pessoas, de equipes, e aí eu coloco tudo isso dentro do empreendedorismo, da inovação, é uma salada mista, né? Mas tudo em torno de gente, tá? Tudo em torno de gente. Liderança, gestão de pessoas, empreender, isso, o fator central é pessoas. Para dar para vocês também algumas perspectivas em termos de crença, tá? E aí, de onde eu venho? Eu venho de experiências corporativas também, eu trabalhei no Banco do Brasil, na área de pessoa jurídica, então interagindo também com negócios, com empresas. Eu também atuei em associação comercial e industrial, interagindo com empreendedores e dando suporte a esses empreendedores, criando produtos para melhorar a atuação desses empreendedores, né, na minha cidade. Eu sou líder de espaços acadêmicos, já fui líder de CA, né, acadêmico, também já fui capitão de time de futebol, também já fui, o que mais? Sou pai, né? Sou pai de 2 filhos, então lidero também em casa. Enfim, e hoje eu tenho um negócio incubado, né? Hoje eu posso dizer que nós temos um negócio incubado, um negócio nascente também, então também estou me aventurando hoje, nesse momento, com a atividade empreendedora, assim como alguns de vocês, a gente vai se conhecer, mas assim como alguns de vocês estão fazendo, certamente participando aí de processos na Incetec. Então, esse é o meu campo, tá? E eu estou me apresentando para mostrar para vocês também como que vocês podem me explorar aqui, tá? O que vocês podem me perguntar? Então, a gente pode falar de liderança bancária, de liderança acadêmica, mas principalmente dentro do nosso foco direcionado para a liderança em negócios. A liderança é uma competência transversal, tá? Ela é uma competência transversal. Muitas vezes a gente fala assim, mas para que eu vou discutir liderança, falar sobre liderança? Alguém vai dizer, ou eu já sou um líder formado, e outro vai dizer, eu nunca vou ser líder. E eu não gosto de gerenciar equipes, eu não quero ter esse trabalho. E geralmente alguém fala assim, eu não gosto de lidar com pessoas, né? Também tem essas perspectivas. Mas eu queria dizer a vocês que todos nós aqui, nessa reunião, somos líderes, tá? Então, ninguém está livre dessa discussão, desse comprometimento também, enquanto líder, porque a gente vai falar ao longo do processo. Então, mesmo quem não se vê como líder, vai começar a perceber como a liderança, de fato, ela é uma competência transversal
e ela alcança todo o indivíduo em qualquer processo organizacional, qualquer processo social, ali há um exercício de liderança, até quando existe só um indivíduo, tá? Então, isso é uma primeira fala, né, para a gente também, enfim, esquentar, né, vamos esquentar aí a prosa, mas eu queria saber de vocês, né, quem é o público que está aqui, acho que a gente está com um público pequeno, né, restrito, vou usar esse termo, e aí eu acho que dá para a gente saber, assim, quem é quem. E eu queria que vocês me falassem assim, Camila, eu sou Camila, eu sou do Instituto, ou eu sou empreendedora, ou estou incubado, algo bem, bem pontual, tá bom? Pode ser? Rapidinho? Para eu ter uma noção aqui da turma. E eu não vou... Ô, Camila, eu te usei aqui porque foi a primeira que eu olhei na tela, mas sinta-se à vontade. Se você quiser ser a primeira ou qualquer outro colega, vai ser muito bom conhecê-los. Bom, então eu vou puxar a fila, o pessoal está meio tímido. Ah, ótimo. Boa noite, Rafael. Bem-vindo ao IESO de Minas, né? Obrigada por ter aceito esse convite. Eu sou a professora Cindy Nara, atuo no Campus Inconfidentes. Atualmente eu venho compondo a equipe de gestão aqui na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Estou aqui hoje para aprender, né, um pouco mais sobre empreendedorismo. Acredito que você e a Cici têm muito a nos ensinar. A gente esperava, né, um público um pouco maior, mas também está coincidindo com outros eventos da instituição. E é isso, acredito que eu resumi. Legal, foi bem objetiva, bem, bem, bem rápida. Muito bom, prazer, Sindinara. Vamos lá, Igualmente. gente, não vamos deixar o silêncio imperar, não, tá? O professor detesta silêncio, né, Sindinara? O Brian colocou no chat, eu não sei se ele está sem microfone ou se ele está tímido. A Camila já se posicionou que ela a, não quer abrir a câmera, mas ela foi pegar o fone. Então, enquanto Beleza, não precisa abrir câmera, não, pessoal. isso, abram a câmera rapidinho, só para a gente ver o rostinho de vocês atualizado. Às vezes a foto. Ah, o Brian disse que está sem microfone. Beleza, Brian. Olá, Oi, Camila. meu nome é Camila, eu sou do IF Sul de Minas de Muzambinho, do curso de computação. Eu faço parte do TINA, né, do aplicativo TINA, e eu quero aprender mais para ver se eu posso aplicar o que eu aprender na formação do aplicativo, né, para melhorar o aplicativo. Legal, legal. Você fez uma boa opção de estar aqui hoje, então. Quem mais, pessoal? Vou falar então, boa noite a todos, boa noite Cici, Sindinara, Rafael, todos que estão aí. Meu nome é Araceli, Rafael, e eu sou professora aqui no Campus Muzambinho, tá? E eu estou ajudando o pessoal aí a tentar criar um núcleo incubador aqui no nosso campus. Tá? A gente está no processo aí de buscar a formalização, e aí agradeço aí a oportunidade, tá bom? Legal, obrigado, Araceli. Quem mais? Vou citar nomes. Brian já falou aqui, é aluno do Instituto Federal também, do Campus Muzambinho, acredito que está envolvido, né, com alguma atividade aí, alguma iniciativa empreendedora. Deixa eu ver quem está mais aqui. A Elisângela está aqui também, estou vendo que ela é da reitoria, né? Tem ali uma indicação. Tiago chegou por agora. Tiago, a gente está se apresentando. Se você quiser se apresentar também, fique à vontade, tá? Será um prazer, assim, saber quem sou eu e onde que eu estou, né? Nesse contexto. Sou aluno, sou, enfim, empreendedor, né? Tem alguém com negócio rodando já aqui, com empreendimento? Eles estão todos na pré-incubação. Ah, sim, perfeito. O Ótimo. pessoal se inscreveu, mas não sei, acho que por conta do que a Sindinara falou, a gente está com outros eventos acontecendo simultaneamente e praticamente a metade dos inscritos só que estão aqui na sala. O Tiago Legal. não está conseguindo ligar a câmera, nem o microfone. Eita, Tiago. Legal. Escreve aí, Thiago.
Certamente, então, o Thiago é aluno e também está na pré-incubação. Poxa, que bom, assim, eu ver o perfil de meninos, né, e meninas aí, já vivendo um processo empreendedor, né, já numa oportunidade de pré-incubação. A Camila falou um pouco do aplicativo, né, depois, ao longo do encontro, Camila, se você quiser contar mais um pouquinho, falar um pouco da experiência, né, que esse aplicativo e sua equipe já estão vivenciando, vai ser muito bem-vinda. Bom, pessoal, eu estou enrolando vocês aqui um pouco, né? A prosa está boa, mas vamos pro objetivo, né? Vamos para o que interessa. Sou aluno da Corrida de Startups, iFest. Estamos na pré-incubação. Massa, Thiago, muito bom, muito bom. E aí, Camila, você é da Ciência da Computação, eu sou professor também aqui na Ciência da Computação, eu sou professor no campus Montes Claros, esqueci de falar para vocês, e aqui a gente trabalha com engenharias. Engenharia elétrica, engenharia química e engenharia da computação. Eu sou estranho, né, dentro do curso, assim, porque eu sou da administração e só tem engenheiro. Aí eu fico transversal em todos os cursos, conversando um pouco sobre gestão, sobre empreendedorismo, inovação, e tem sido uma experiência muito bacana, assim, vivenciar com o pessoal das áreas mais técnicas. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, tá? É um guia da nossa prosa, da nossa conversa, até para a gente ter uma referência aqui de assunto, porque, como eu disse, né, em prosa, conversa, se a gente deixar rende, né, vai longe, e aí daqui a pouco a gente está falando de, enfim, de outras coisas, de café com pão de queijo até, né, e não está falando de liderança. Então, me permitam aqui, eu vou socializar minha tela com vocês, e aí eu estou em duas telas, tá? Deixa eu orientá-los aqui. Eu estou em duas telas. Eu consigo ver o chat. Então, na minha tela principal, eu só vou ver minha apresentação, mas estou numa outra, né, num outro equipamento aqui, também verificando o chat. Então, vamos combinar o seguinte. Se vocês quiserem fazer qualquer colocação, qualquer pergunta, e eu rezo para que vocês façam muitas perguntas, porque pode ser que eu me canse, eu pare assim, uns 5 minutos para tomar água e tal, né? Mas eu torço para que vocês me perguntem, para que a gente interaja. E vocês podem abrir o microfone a qualquer momento e falar, Rafael, quero fazer um comentário, ou me chamar no chat, ou colocar uma pergunta no chat também, tá? Em cima da temática, da apresentação, ou alguma conexão que você entender que tenha com o assunto, você vem e traz, tá? Não deixa para a última hora, não, porque a gente vai tocando aqui, né, a temática de forma bem dinâmica e tentando ser o mais objetivos possível também. Mas beleza, eu estou aqui no chat, deixa eu abrir aqui e vamos para a apresentação. Acho que vocês já conseguem visualizar a minha tela. Ok, eu também já estou vendo aqui uma outra publicação. Boa noite, Dário, seja bem-vindo também. Se quiser colocar aí no chat quem é você, se você é do IF, se você tem um negócio, fica à vontade, tá? Para a gente se conhecer. Então, começando agora. Então, tá aí, pessoal, é o nosso tema, tá? O foco nas soft skills. Eu mudei um pouco o tema, né? Eu troquei o papel pelo impacto, viu, Cícero? Tomei essa liberdade, falei, não, vamos discutir um pouco do ponto de vista do impacto. Para já anunciar que a liderança gera impacto no empreendimento, não é uma pergunta, é uma afirmação. Isso é uma certeza, tá? Não há dúvidas. A questão é o tamanho do impacto que a liderança ou que determinadas abordagens de liderança geram no meu empreendimento e como eu percebo esse impacto acontecendo também no empreendimento. E se eu sou líder desse empreendimento, de que forma, conscientemente, eu consigo promover esse impacto também no meu negócio, tá? Então, se vocês são pessoas que estão em processo empreendedor, né, numa trilha empreendedora aí na pré-incubação, precisam, de fato, começar a se posicionar como lideranças. E a liderança, independente da sua posição dentro da equipe do negócio. Ah, mas eu estou desenvolvendo um aplicativo e eu sou da área técnica, eu sou da área de desenvolvimento. Ok, você é líder. Mas eu estou na área de marketing, comunicação. Ok, você é líder também. Então, se apropriem, tá,
desse chapéu de líderes a partir de agora. Então, eu vou conversar com vocês numa perspectiva de que vocês são líderes, tá? Estão buscando desenvolver outros aspectos de liderança ou alguns comportamentos de liderança, mas a minha fala com vocês vai ser nesse sentido. Vocês são líderes, tá? E aí, para começo, né, de prosa, para começo de conversa, a gente precisa entender um pouco mais de liderança. Porque, como eu disse no começo, né, da conversa, a liderança tem muitas crenças, vários mitos, inúmeras abordagens. Há quem não acredite, né, em teorias de liderança e acha que liderança é algo nato, eu nasci para ser líder, era uma coisa que eu achava também, eu achava que eu era, né, um líder nato, e nesse processo de conhecimento, logo, graças a Deus, rapidamente, eu consegui perceber que não. E como que eu aprendi isso? Errando, tá? E falhando em processos de liderança. E ouvindo. Então, o processo de liderar, o caminho da liderança, ou a trajetória da liderança, é também um processo de aprendizagem, antes de tudo. A gente precisa estar o tempo todo disposto a aprender. Então, liderança, gosto do John Maxwell, ele é assim, um dos autores que eu considero com uma abordagem de liderança bem legal, bem interessante, porque ele é um consultor, é uma pessoa também de vivência social, né, muito forte, é um americano, e ele coloca nos livros, né, nas produções dele, um tanto de experiência prática, um tanto de vivência, além da pesquisa também, né, enfim, tem vários aspectos. E ele dá vários, em todos os livros do John Maxwell, ele dá vários conceitos de liderança. Ele tem criado, né, vários conceitos de liderança. E aí eu trouxe alguns para vocês, para a gente também começar essa prosa. Então, ele diz que liderança é uma disposição, né, de assumir riscos. Então, é querer, é estar disposto, praticamente ir em direção a riscos, ou assunção de riscos. Engraçado que isso parece até com... Vocês talvez já tenham tido, né, encontro aí com competências empreendedoras, em que uma das principais competências empreendedoras é a capacidade de assumir riscos calculados, né? Essa é uma das 10 competências empreendedoras, né, listadas aí, enfim, já balizadas. E aí, liderança também é isso, é assumir riscos. Então, o líder é o empreendedor, opa, olha a conexão e a assertividade, né, da temática. Liderança é sentir-se incomodado com a realidade. Opa, sentir incômodo, olhar algo que está ao nosso redor de uma forma crítica, tá? E incomodado, né? Não aceitando o status quo, a realidade posta. Então, esse comportamento também de liderança, eu consigo ver um pouco até de competência empreendedora também, né? Geralmente, o empreendedor é alguém inquieto, alguém que está o tempo todo buscando fazer algo diferente, né? A gente diz que o empreendedor é alguém que transforma a realidade ao seu redor, né? Buscando gerar mais impacto, em alguns casos, gerar mais lucro, em alguns casos, gerar mais efeito, né? Transformação social e ambiental, como a gente tem visto hoje, muito forte o empreendedorismo de impacto. Liderança também é a capacidade de subjugar o ego em benefício daquilo que é melhor. O que é subjugar o ego? Eu falo, olha, é segurar o ego, né? O nosso ego, para que a gente não seja egocêntrico e egoísta. Então, a gente amarra o ego e fala, não, quieta aí, fica aí no seu cantinho. Liderança é isso. É olhar e falar, não, aquilo que eu acredito que seria belo, bonito, no meu ponto de vista, e que me favoreceria, eu abro mão em prol daquilo que é melhor para todos. Liderança também envolve essa capacidade. Liderança é a capacidade de evocar, de despertar em quem nos ouve a capacidade de sonhar. Eu acho isso talvez uma das mais marcantes.
não menos que liderança é falar com o coração ao coração dos liderados. Essa é matadora, né? Então, se alguém te perguntar sobre liderança, o que é liderança, né? O que é isso? Você tem aí 5 possibilidades de uso, de aplicação, e todas elas você está certo. Liderança é um pouco disso tudo, tá? Então, por que eu destaquei disposição, sentir-se incomodado, subjugar o ego, evocar, falar com o coração? Porque, para mim, esses termos remetem a comportamento, né? A percepções, a algumas competências mais comportamentais, né? Há uma percepção mais crítica da realidade. Então, essa disposição, o sentimento de incômodo, esse autocontrole do ego, veja, autocontrole, tá? Do ego, esse despertar em outros, né, de forma deliberada, a capacidade de sonhar e falar com o coração, que talvez seja o mais simbólico de fato. Aí um reforço. Se alguém quiser contribuir também com outros conceitos de liderança, fique à vontade, tá? Quem está chegando também, seja bem-vindo. Então, isso é para começar a conversa, tá? Para falar com vocês que, para essa palestra, e aí eu já vou dando os spoilers também, vocês devem estar me vendo aí na câmerazinha, né? Não sei como é que está a disposição da sala, mas eu gosto desse livro, tá? Do John Maxwell, o Livro de Ouro da Liderança. Esse aqui é de cabeceira, é algo que, assim, tem um conteúdo fantástico. E boa parte da nossa conversa vem também dessas contribuições aqui que o John dá para o campo da liderança, para discussões sobre liderança. Eu vou mostrar outros para vocês aqui ao longo da fala. Ok. E aí, eu preciso, né? E aí foi o desafio que me foi dado, conversar com vocês no sentido de que a liderança é importante para o negócio, ou ela deve ser observada pelo empreendedor. O empreendedor é o líder? Pode ser. Ou podem ter tantas outras, né, lideranças também dentro de um ambiente organizacional e que a gente nem perceba. E aí me remete aqui a outro livro do John Maxwell, eu vou explorar bastante, que é o Líder 360 Graus. Ou seja, ele diz que de qualquer ponto da organização, de qualquer setor, em qualquer função que você exerça, você tem condições de desenvolver influência dentro dessa organização. Então, você tem poder de liderança. Por isso, lá no começo da fala, né, a primeira provocação, todos vocês são líderes, tá? De diferentes pontos, com diferentes abordagens, mas todo mundo é líder. E aí, pessoal, em 2016, a Endeavor, vocês devem conhecer também, que estão numa jornada empreendedora. A Endeavor é uma grande apoiadora no Brasil dos empreendedores, e eles fizeram uma pesquisa sobre os principais desafios dos empreendedores brasileiros. Eles entrevistaram várias pessoas, né, contrataram uma consultoria e perguntaram a esses empreendedores qual é a sua principal dor. Eu coloquei desafio, mas a palavra certa seria essa. Qual é a sua principal dor enquanto empreendedor? E aí, empreendedores que já estão rodando, né? Empreendedores consolidados. Porque se eu pergunto para o empreendedor nascente, possivelmente ele vai falar: é dinheiro para implementar o meu negócio, né? E a gente tem várias fases. Então, para empreendedores consolidados, né, que já estão atuando, eles foram fazer essa pesquisa. Qual é o maior desafio do empreendedor brasileiro? E aí eu vou dar uma oportunidade para vocês chutarem, tá? No chat, ou se souberem no chat, colocar aí para mim, vou dar 15 segundos para vocês escreverem no chat para mim qual é, ou qual foi, né, a resposta desses empreendedores brasileiros. Qual é o maior desafio do empreendedor brasileiro? Escrevam aí, pessoal, por favor. Quem não quiser escrever, abre o microfone e fala também, tá? 20 segundos. E aí eu estou contando agora. Todo mundo. Qual é o maior desafio do empreendedor brasileiro?
Qual foi a resposta, pessoal? Investimento, Camila colocou aqui, quero mais. Manter-se no mercado, manter sua empresa no mercado, inovação, beleza? Vai lá, gente. Tem mais gente para responder. Gostaria que todo mundo respondesse. A sala está cheia, encheu que eu nem vi. Gestão, concorrência, impostos. Ih, tá difícil. Tributos. Ih, impostos. Vai lá. Vamos seguindo. Tá terminando, pessoal. Dou mais 5 segundos. Tributação, manter a equipe engajada. Inovação. 3, 2, 1. Acabou, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aí, ó, o maior desafio dos empreendedores, a maior dor desses empreendedores é fazer gestão de pessoas, tá? Essa é a maior dor. Não era investimento, não era inovação, não era tributo, imposto. Talvez, né, vou dizer que quem passou perto aqui, a Araceli passou bem perto, né? Manter a equipe engajada. Concorrência, gestão, inovação, manter a empresa no mercado, enfim. Vejam como que a gente subjuga, né, ou menospreza o fator gente dentro do negócio. No discurso a gente fala, se eu perguntasse para vocês qual é o recurso mais importante dentro de uma empresa, são as pessoas. Então, no discurso, a gente sempre coloca as pessoas, né, em evidência, mas quando a gente vai para dentro do negócio, a gente começa a olhar, mas as finanças não estão boas, a comunicação, a inovação não acontece. Mas quem faz isso? É gente. A gente esquece que quem faz acontecer é gente. Nem toda a tecnologia que nós temos hoje à disposição consegue substituir o fator humano. É por isso que, em meio a processos inovadores, né, da indústria 4.0, da inteligência artificial, blockchain, big data, e todos esses processos de inovação e base tecnológica se inserindo nas instituições, nas empresas, nas indústrias, nós estamos aqui discutindo o quê? Liderança, soft skills, competências comportamentais, inteligência emocional. Então, por que hoje entrou no radar das organizações essas competências? Porque nós temos recursos, nós temos acesso, nós temos comunicação, os fatores tecnológicos estão acessíveis, mas o fator criativo ainda reside nas pessoas, tá? Bem, e aí, depois, né, de dizer que o maior desafio, de fato, é fazer gestão de pessoas, a gente também, dentro dessa pesquisa, isso é uma pesquisa de 2016, faz 5 anos, tá? Coloquei lá para vocês, mas não tem outra mais recente, e vocês avaliam se isso mudou ou se a gente pode validar ainda esse contexto. Mas o segundo aspecto destacado dentro de fazer gestão de pessoas é formar lideranças, tá? Então, vejam que as organizações, grandes organizações, centenas de organizações pesquisadas ali pela Endeavor, o senso comum, a percepção comum está dentro de gente, equipes e liderança. Esses são os problemas. E assim, mas isso foi em 2016, Rafael. Poxa, aqui no Instituto eu lidero esqueci de falar para vocês, eu lidero um escritório de projetos. Tá? O escritório de projetos é uma unidade que faz articulação do nosso campus com o setor produtivo, com parcerias, enfim, eu interajo com as instituições, com as organizações. No primeiro semestre, nós tivemos uma reunião com o Instituto de Desenvolvimento de Minas Gerais, chama INDI, tá? Empreendedores, procurem o INDI, INDI. E o INDI vem a Montes Claros, porque Montes Claros tem se constituído um polo farmacêutico, né? Como eu sei que vocês têm aí também no sul de Minas. Montes Claros tem crescido nessa área de biofármacos, nós temos um curso de engenharia química, e a gente falou, poxa, vamos interagir com esse pessoal e saber o que eles conhecem do mercado, né? E aí, nessa conversa com o INDI,
Eles falaram, olha, a gente quer conhecer, né? A gente quer saber o que vocês oferecem de formação, enfim, de pesquisa e tudo mais. Só que uma grande carência, Rafael, que as indústrias da área de fármacos aqui em Montes Claros estão dizendo para a gente, é que apesar de termos engenheiros, nós temos poucos engenheiros com perfil de liderança, poucos profissionais capacitados para liderar, para ser gestor dentro de uma indústria. Isso chamou a nossa atenção. Então, o perfil também de formação, para quem está saindo da academia, vocês, né? Alguns de vocês que estão dentro do próprio instituto, precisam perceber como há uma lacuna de formação, de desenvolvimento, de liderança também nas pessoas. Porque a liderança, como eu disse lá no começo da prosa, né? A liderança requer um aprendizado constante, contínuo, é uma trajetória longa para a gente se constituir, para a gente se formar. Tem muita experiência, tem muita vivência, mas também tem muito estudo. Então, a liderança, ela envolve diversas ciências e a gente tem que estudar, tá? Enfim, isso é para dar um panorama para vocês do campo, né? E se o empreendedor, aí é uma provocação, e se o empreendedor também é o líder? É a virada, né? Aquele ponto em que falei, poxa, eu vou criar um negócio, vou usar aqui um caso, né? O João, ele é um desenvolvedor de software, ele tem uma ideia massa, genial, ele desenvolve e executa um projeto de elaborar um aplicativo, né? Uma plataforma, e aí ele quer levar isso à frente na forma de um negócio. Em dado momento, quando o João começa a reunir a Maria para fazer parte da comunicação, ele viu a necessidade de ter o José para fazer uma parte financeira, alguém para fazer uma parte comercial, né, que foi a Joana, ele se vê num processo de liderança, muitas vezes sem até sentir isso, sem entender que ele já é líder naquele momento, que já começou a liderar uma equipe. E ele não se preparou para isso. Ele ignorou o aspecto formação em liderança, mas ele fez curso de Canvas, ele fez curso de marketing, de não sei o quê, daquilo outro, mas esqueceu de fazer a formação em liderança. E aí é onde pode ter um impacto, a gente vai falar de impacto negativo no negócio. Um negócio com grande potencial, ele pode ficar pelo meio do caminho por conta de um fator muitas vezes esquecido, o fator liderança. Isso, Cícero, obrigado. Cícero está comentando aqui. Quem tiver dúvida, tá? E apontamento, e experiências também para trocar, chama aí, tá? Vamos conversar. Então, pessoal, se o empreendedor também é o líder, o desafio, ele dobra de tamanho, ele é potencializado. Porque se já há uma problemática em cima de gerir gente, né? Fazer gestão de pessoas, e se ele encontra um gap de competência de liderança dentro da equipe, sobrou ele, enquanto empreendedor, para liderar, para puxar todo o processo. Né? Então, ele vai trocar a chave da criação, né? Do foco central, do produto, do processo, do serviço, ele deixa de ser aquela parte criativa, ou então ele vai dividir, né? Melhor dizendo, ele vai dividir essa parte criativa com processos de liderança. E aí é onde pode estar um problema, tá? Qual é a chave? Aí vocês devem, né? A gente naturalmente é levado a se perguntar. Mas qual é a chave que nós viramos para resolver isso tudo? Porque certamente eu já estou despertando agonia, né? Em alguns de vocês aí. Para quem está nessa situação hipotética, por exemplo, do João, né? Está criando. Fala, poxa, você descobriu agora, né? Que você é líder do processo. E que você também é empreendedor. Aí você fala, né? Putz, problemas com gente, problemas com ausência de liderança sobrou para mim. Como é que a gente resolve isso? Né? Se eu não estou preparado, eu digo que esse é o momento, né, quando a gente acorda, e essa é a oportunidade que vocês estão tendo aqui pela Incetec, é o momento de virada de chave.
Então, essa é uma grande oportunidade. Quando eu acordo para isso, eu falo, poxa, eu preciso pensar em gente, gestão de equipes, eu preciso pensar em liderança, e eu preciso me envolver nisso, é hora de virar a chave, tá? Vocês estão... Tá claro, pessoal, até aqui a minha fala, a abordagem? Vocês estão compreendendo? Assim, eu estou me comunicando com vocês de forma clara. Eu gostaria de feedbacks. Tá claro para vocês? A nossa comunicação tá legal? Vocês estão entendendo a linha, tá? Eu estou conduzindo vocês numa linha. A gente fez uma contextualização. Eu comecei a trazer vocês, né? Trouxe para vocês alguns conceitos de liderança. Estou dizendo a vocês que o que é a dor do empreendedor, gestão de pessoas e líder. E estou dizendo que se você for um empreendedor e líder, aí você está, né? Premiado. Você está premiado ou premiada. Beleza, estou vendo aqui, então, sim, tranquilo, ok, perfeito, ótimo, beleza, obrigado, tá? E aí vamos conversando. Se vocês tiverem alguma dúvida também, me chamem. Então, quando eu falo da virada de chave, pessoal, olha aí o cadeadinho, né? Qual é a chave que destranca esse cadeado? É um cadeado mental, tá? Naquilo que eu disse do líder também, de características do líder, como o líder ele tem um aspecto, né, comportamental, ele é prático, ele interage, ele lida o tempo todo com o contexto organizacional, né, de forma mais intensa, há uma exigência, né, mental do pensar muito grande. Então, é preciso transformar o mindset, né? A mentalidade. Eu estou usando os termos da modinha, né? O mindset, a gente gosta de usar termos em inglês para tudo. Ninguém quer traduzir nada, né? É mais fácil falar o inglês, aprender o inglês. Bom se todos nós, né, tivéssemos, de fato, uma cultura de falar 2, 3 línguas. Mas a gente importa e não trabalha, né? A gente deixa, muitas vezes, esses termos mistificados, né? Inacessíveis, criando áureas como se fossem coisas complexas. E aí, o que a gente está falando? É transformar a mentalidade. Tá? Eu estou conectando vocês. Então, há um grupo de pessoas que pensam de determinada maneira, entendam líderes, há um conjunto de líderes que pensam de uma forma mais fechada, né? E que eles precisam acionar ou destravar essa mentalidade, esse cadeadinho que está lá na mentalidade, para abrir um horizonte mais amplo e mais positivo no sentido de gerar impacto dentro do empreendimento. Então, é migrar, né? Fazer um processo de mudança de uma mentalidade mais fechada para uma mentalidade livre, né? Liberada. Ali, entenda a planta como algo que vai se ramificar e vai crescer. O que é isso, Rafael? A Carol Dweck, ela é uma professora de psicologia, né, daí da Universidade de Stanford, e ela trabalha principalmente com temas, né, relacionados ao sucesso e motivação. Ela estuda como a motivação e aspectos da motivação contribuem para o sucesso das pessoas. O que é o sucesso, né? Como essas pessoas que alcançam o sucesso, o que leva, né? O que motiva essas pessoas para trilhar um caminho de sucesso. E aí ela tem esse livrinho que eu recomendo para vocês fortemente, né, para quem quer se desenvolver também enquanto liderança, que é o Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso. É um livro bastante utilizado por empreendedores, também dentro da academia, né, já vi várias aplicações, e ela vai discutir, ou ela propõe, em cima de estudos, ela propõe que ela faz uma proposta de 2 tipos de pessoas, né? Ela resume esses 2 tipos de pessoas a partir da mentalidade, como que esses 2 grupos de pessoas pensam. E aí esse pensar é do contexto organizacional, do contexto social, tá? Em qualquer espaço que a pessoa esteja, ou em qualquer atuação que ela tenha, ela mantém aquela mentalidade, ela tem aquele mindset, tá? Então, eu recomendo, tá? Já uma recomendação também de leitura. Eu vou fazendo algumas recomendações aqui para vocês, me permitam. E ela diz o seguinte, vamos lá. Aquela mentalidade, né, do cadeadinho, ela chama de mindset fixo.
Então, ela diz que algumas pessoas têm um mindset fixo. O mindset fixo é no Brasil, né, a gente diria que é o mal da Gabriela, né? Não sei se eu vi aqui alguns mais jovens aqui. A Gabriela é um clássico da literatura, né, também da TV. E aí a Gabriela, o mal da Gabriela que a gente utiliza é quando ela resiste à mudança, né? Ela diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, né? E tem até uma canção em torno disso, que é a pessoa que não está disposta à mudança, tá? Ela não está disponível para mudar, ela não tem interesse em mudar. Ela crê, né? E aí tem algumas características que estão ali destacadas. Ela crê que a inteligência e a habilidade são natos. Opa! Tem pessoas, e eu disse para vocês no começo, que acreditam que a liderança é uma competência nata. Eu acreditava nisso, né? Me achava o líder. Nossa, nasci para liderar, por isso, por isso e por isso, papapá. E aí, ao longo do caminho, a gente vai quebrando a cara e vai percebendo que é preciso viver, experimentar, estudar, aprender, desaprender, reaprender, aplicar novamente. São pessoas que têm dificuldade em ver as próprias limitações. Então, há um fator também de não reconhecer os seus próprios erros, as suas falhas, as suas limitações, as suas incapacidades, né? E aí a gente está falando também já aqui de soft skills, tá? A gente já está falando de inteligência emocional. Eu não preciso trazer esses dois termos aí. Acho que eu nem vou colocar esses dois termos aí ao longo da palestra, mas está tudo no entorno disso. São pessoas que evitam os desafios por medo de revelar fraquezas. Olha, quando a gente fala que o líder é alguém que está disposto a assumir riscos, ele não combina com a pessoa de mindset fixo. Então, querer liderar, querer melhorar, ser um líder melhor, envolve, de fato, se desafiar sem medo de revelar fraquezas. As pessoas de mindset fixo também são pessoas que não creem no esforço que pode gerar mudanças. Que é isso? É a pessoa que fala assim: para que eu vou ler esse livro se eu já sei tudo? Ou se na prática não acontece como está aí? Ou se eu já fiz 50 vezes isso e deu certo ali e agora aqui também vai dar? Então, são pessoas que não creem que um esforço diferente a mais vai gerar mudança. Isso é de certo modo, também a gente chama de crença limitante, né? A gente chama de uma crença limitante. Eu não acredito no esforço que possa gerar mudanças. E, por fim, são pessoas que encaram problemas sem esperança em resolver. Até se movimenta na direção de uma problemática, né, de uma situação, de um desafio, mas ela não tem esperança em resolver. Ela vai para o desafio e fala assim: vou fazer isso aqui só por obrigação. Ou eu vou conversar com essa pessoa só porque eu tenho que conversar. Então, ela não foca em resolver o problema, né? Ela foca em cumprir um protocolo, uma atividade, esgotar um tempo, utilizar um recurso, mas ela não tem esperança, ela não coloca expectativa na resolução do problema. Essas pessoas são as pessoas de mindset fixo, cadeadinho na cabeça, a cabeça está fechada. E aí, de um outro lado, tem as pessoas, e esse é a grande entrega, né, que a Carol Dweck faz, que é possível nós transitarmos desse mindset fixo para um mindset de crescimento, de forma deliberada, de forma consciente. E o que é esse mindset de crescimento? É quando a gente crê no desenvolvimento de inteligências e de habilidades. Então, eu acredito que o meu esforço, uma leitura, um momento como esse que a gente está trabalhando aqui, eu vou conseguir desenvolver alguma competência, alguma habilidade nova. São pessoas que buscam aprendizado para superar limitações. Então, poxa, eu não sou né, um bom líder ou uma boa líder hoje. Eu tenho falhas, mas eu busco corrigir isso. Eu busco desenvolver e superar essas limitações.
eu sou tímido ou eu sou tímida. É hora de mudar o mindset, sair do mindset fixo em relação à timidez e ir para o mindset de crescimento. Então, eu abraço esse desafio, né? Um momento como esse, eu tive a oportunidade de conversar com o palestrante lá no início da atividade, mas eu não fiz, eu não quis, eu não pude, enfim. Encare isso como um desafio, como uma oportunidade de aprendizado a partir de agora, e na próxima oportunidade que vocês tiverem, façam, tá? Atuem, ajam, se abracem ao desafio e encarem isso como uma possibilidade de crescimento. Então, as pessoas do mindset de crescimento, elas também, deixa eu puxar aqui meu chat, elas também veem o esforço como caminho da excelência. Isso, para mim, é muito do empreendedor. A gente está falando do empreendedor, mas também pode estar falando do líder, né? Do líder empreendedor. É uma figura muito próxima, né? E são pessoas que enfrentam problemas com entusiasmo. Então, diferentemente do mindset fixo, essas pessoas são movidas a desafios, movidas a problemas. Então, aonde há problema, ela está entusiasmada, querendo resolver. Então, quando a gente fala também de liderança, além do líder, né, tentar ou buscar trabalhar essa mudança de mindset, de mentalidade, ele precisa se cercar também, né, de pessoas, de equipes que tenham um mindset de crescimento, ou desenvolver nas pessoas, contribuir para desenvolver nas pessoas esse mindset de crescimento. Então, a gente precisa abrir esse mapa, né, esse modelo mental, até com base aí no que a Carol Dweck coloca, para que mais pessoas transitem desse mindset fixo para um mindset de crescimento. É por isso que muitas vezes a gente tem processos de inovação que não se desenvolvem, a gente tem pouca participação em processos de incubação, e quando a gente busca profissionais, né, para atuar em determinadas áreas que requer engajamento com problemas, a gente não encontra. Por quê? Porque muitas pessoas ainda têm um cadeadinho na mentalidade. O mindset está fixo. E aí, novamente, o desafio é mudar para um mindset de crescimento, ok? Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui quem está falando alguma coisa. Ok. Beleza. Pessoal, então, eu queria, fechado, né? A gente tá falando um pouco sobre mentalidade, e aí falar sobre a mentalidade remete a esse aspecto da inteligência, né? Da consciência, da razão. E a inteligência emocional é uma capacidade da gente se dirigir, né? Se autodirigir, ou dirigir a nós mesmos, e as nossas relações com base em 4 capacidades. A inteligência emocional é trabalhada muito fortemente por um autor, eu tenho aqui, está aqui na minha estante, não trouxe ele, que é o Daniel Goleman, né? Daniel Goleman também é um psicólogo, e ele faz um estudo muito adequado, né? Muito assertivo em relação à inteligência emocional. Inclusive, ele tem um best-seller, né, que trata da inteligência emocional, depois ele tem outro que chama de foco, né, como uma outra capacidade que ele colocou depois, né, na sequência de estudos, quando ele diz que é preciso ter foco. A gente está faltando, né, dentro do contexto social e principalmente organizacional, onde ele vai atuar, foco. Líder, gerentes, profissionais precisam ter foco. Mas aí essas 4 capacidades que ele coloca são a autoconsciência. Então, eu olhar para dentro, né, de mim mesmo e saber me compreender as minhas capacidades, as minhas limitações, os meus comportamentos, os meus sentimentos. Então, ter consciência de mim mesmo. Como eu reajo a determinadas situações, como eu me comporto em determinados contextos, ok? Isso é autoconsciência. Eu também tenho que ter essa capacidade, ou buscar desenvolver essa capacidade do autogerenciamento. Isso também é ter uma inteligência, contribui para que nós tenhamos uma inteligência emocional bem desenvolvida.
Então, me conduzir, né? Saber me conduzir e fazer gestão do meu esforço, fazer gestão do meu foco, do meu tempo, do meu recurso. Então, ter essa capacidade de estabelecer metas, de buscar resultados, esse é um processo de autogerenciamento, de ter iniciativa de se organizar em torno daquilo que você está disposto, né, ou daquilo que você está envolvido. Depois, a consciência social, entender que há um contexto ao meu redor ativo e que eu sou peça nesse contexto social, seja dentro da minha organização. Então, se eu estou dentro da organização, sou líder, eu não sou um ser isolado. Existe um contexto social e eu preciso ter essa consciência de como que esse entorno social funciona em qualquer organização. E depois, por fim, ele fala de ter uma habilidade social, que é principalmente das relações, né? De buscar as relações, da comunicação, do envolvimento com as pessoas. Então, essas quatro capacidades, para falar com você sobre inteligência emocional. E aí eu estou linkando liderança e inteligência emocional, para dizer que essas 4 capacidades, elas são necessárias ao líder. O líder, ele tem que buscar, ele pode buscar, ele deve buscar se desenvolver do ponto de vista da inteligência emocional. Faz toda a diferença na atuação, porque a gente já viu lá também, agora há pouco, o que é ter autoconsciência. A gente já entendeu que o líder, ele tem que estar predisposto, ele tem que se autocontrolar, enfim, ele está envolvido em situações de gerenciar pessoas, liderar equipes, lidar com contextos complexos, e essas capacidades, de fato, elas vão contribuir para uma atuação mais eficaz. Aí, Rafael, eu preciso ter domínio disso tudo? Isso aí é o tópico, eu não vou conseguir desenvolver isso. Olha, cada pessoa vai ter um nível de desenvolvimento atual, né, dessas capacidades, aí você vai refletir sobre isso, e é uma provocação para vocês. Então, como eu estou pensando nessas 4 capacidades? Vocês podem fazer aí uma escalazinha de 1 a 10, tá? E medirem como é que eu sou. Eu sou uma pessoa autoconsciente dentro dessa abordagem que eu falei, eu consigo me autogerenciar, eu tenho uma boa consciência social, né? Penso no meu contexto, sempre ao meu redor, quando eu estou envolvido, enfim, em algum contexto, em algum projeto, em alguma situação, em algum evento, e a minha habilidade social também, de me comunicar, de me relacionar. Façam aí 4 linhas, escalas de 1 a 10, e marque um xizinho aonde você está dentro de cada uma dessas capacidades. Isso aí é seu, mas faça de forma bem honesta, tá? Uma autoavaliação honesta. E vocês podem, é o que eu estou dizendo, e que o Daniel Goleman fala também, vocês podem buscar o desenvolvimento em outros níveis dessas 4 capacidades. Então, se eu estou lá no nível 4 de autoconsciência, o que fazer para ser mais autoconsciente? Que prática que eu preciso, que hábito, né, geralmente, que eu vou precisar adotar, né, admitir? Então, pensem a respeito disso, tá? Não vou me ater muito aqui, mas a dica é, meçam, tentem mensurar aí qual é o contexto de hoje e o que vocês pretendem, o que vocês podem alcançar com processos de desenvolvimento, leitura, palestras, mentorias, ok? E aí, dentro desse estudo ainda, né, do Daniel Goleman, ele avançou da inteligência emocional para a relação dessa inteligência emocional com a liderança. E aí ele fez uma pesquisa, com base em outros estudos também, de outros pesquisadores, que avaliam aspectos da motivação dentro das organizações, liderança, inteligência emocional. Ele tem uma pesquisa sobre o impacto das conexões entre liderança e inteligência emocional,
e sobre o clima organizacional decorrente disso com o desempenho nos negócios. Ele está dizendo que liderança e inteligência emocional vai impactar nos empreendimentos, tá? Então, há estudo, por isso que eu falei, olha, liderança não é só teoria, enfim, achismo, tem uma ciência por trás também, tá? E aí, eu coloquei algumas frases para vocês, para marcar esses 6 estilos de liderança que o Daniel Goleman traz, e que eu concordo, assim, gosto também dessa abordagem, um estudo bem assertivo. Ele diz que há 6 estilos de liderança, né? Ele marca 6 estilos de liderança com base em estudos anteriores também. Ele diz que há o perfil coercivo, né, da coerção, que é o líder que fala, faça o que eu digo, é o líder que dá ordens, tá? Então, a gente percebe esse tipo de liderança também presente em alguns contextos, em algumas organizações. Não sei se vocês conhecem alguém assim. Se tiver aqui, não falo o nome, tá? Cuidado aí para não criar inimizade. É o líder, tem um líder confiável, é o líder que fala que tem um comportamento, né? E esse comportamento, olhando para a sua inteligência emocional, ele geralmente diz, venham comigo. Essa é a frase que marca o estilo de liderança confiável. Venham comigo, tá? Nós temos o líder agregador, é o líder que fala, as pessoas vêm primeiro. Então, primeiro, antes de começar qualquer processo, eu preciso organizar, eu preciso agregar pessoas nos processos, eu preciso fazer com que as pessoas se conheçam, se relacionem, né? Criem vínculos, se fortaleçam, e que eu crie vínculo também com as pessoas, né? Então, é um outro perfil, um outro estilo de liderança. Tem o líder democrático, né? Talvez seja um perfil que a gente vê muito dentro das nossas organizações, que é bom, mas que em excesso é ruim também, tá? Então, olhem esses perfis também de liderança em termos de contexto de aplicação, em termos de intensidade, como ele é aplicado. Já estou dando spoiler, né? Dizendo que se você tiver excesso demais de um e muitas vezes pouco demais de outro, isso pode ser ruim, tá? Então, ser muito democrático também pode ser ruim. O democrático marca o que você pensa. Então, ele está o tempo todo perguntando, o que você acha disso? O que você pensa daquilo? E o excesso de democracia, muitas vezes, vai fazer com que o próprio líder não se manifeste, não coloque seu ponto de vista, não provoque. Então, ele depende muito dos outros, tá? O líder agressivo, que é faça como eu faço e faça agora. Então, assim, não, olha, não pensa não, faz aí, repete, né? Faz o que eu estou fazendo. Então, é o líder agressivo. E, por fim, o líder conselheiro, né? Tente isto. Eu diria que é o mentor, né? O líder mentor. Então, são 6 estilos de liderança. E o Daniel Goleman, ele diz o seguinte, olha, nem muito aquém e nem muito em excesso. E ele diz também que o líder, ele precisa adotar todos esses 6 estilos. Quanto maior domínio, vejam, quanto maior domínio eu tenho sobre abordagens de liderança com base nesses estilos, maior é o impacto que eu tenho dentro da organização, dentro do clima do meu empreendimento e contribuo para o impacto, para o resultado do meu negócio. Vou dizer de novo. Quanto mais domínio eu tenho desses estilos de liderança e aprendo a como utilizar, né? Eu domino no sentido de saber, agora eu uso esse. Para esse contexto eu uso a democracia, para esse aqui eu vou ser mais conselheiro, para esse eu vou ser mais agressivo. E eu consigo conscientemente trocar esses chapéus dentro da organização, dentro do meu processo de liderança, maior vai ser a minha eficiência enquanto líder. Isso para dizer que, se você vê alguém falar assim, eu sou um líder democrático, opa, desconfie. Eu sou um líder agregador, desconfie. Porque o líder, ele tem contextos tão variados dentro de um empreendimento, momentos tão incertos, complexos, que ele não pode, de fato, descansar
e colocar apenas um chapéu e deixar de trocar esse chapéu e transitar dentro de estilos de liderança. Né? E aí, isso eu posso dizer para vocês também de experiência própria. Eu disse a vocês que eu fiz uma pesquisa lá na graduação, vocês lembram? Falando sobre uma pesquisa, uma abordagem, né? Eu era líder, tinha uma equipe de trabalho. O que eu fazia com essa equipe de trabalho? Tinha dias que eu chegava na equipe de trabalho, na empresa, irritado. Tinha dias que eu chegava mais comunicativo. Tinha dias que eu chamava para uma reunião descontraída, enfim, para uma dinâmica. Eu variava o meu estilo de liderança no período da minha pesquisa para perceber como que a minha equipe recebia esses perfis. E aí comecei a testar um pouco. Então, de fato, o líder ele tem um poder de gerar fatores motivacionais na equipe muito forte, principalmente quando ele está muito próximo da equipe. Quando a equipe é pequena, geralmente negócios como os de vocês, né, que estão começando, começam com pequenas equipes, e ali, de fato, há uma necessidade de consciência, liderança consciente ainda mais forte. Não pensem que é só lá na grande empresa com 1.000 funcionários que vai acontecer isso. Não, na equipe pequena também, e talvez até mais complexa de se gerenciar do que equipes maiores. Eu já gerenciei equipes de 4, de 3, e já gerenciei equipes de 40. E, assim, vou dizer para vocês que o desafio é praticamente o mesmo, no sentido de trocar chapéu o tempo todo para ter, de fato, um impacto dentro do negócio, dentro do empreendimento. Enfim, mas eu queria dizer para vocês também, e aí eu estou seguindo porque, ao final, como vocês estão muito tímidos, né, ninguém me interrompeu até agora, vou até tomar uma água aqui, rapidinho. A gente pode também discutir um pouco no final, né, ao final do processo, mas fiquem à vontade, tá? Para parar, para me provocar aqui a qualquer momento. Não vou ficar perguntando para vocês mais, tá tranquilo, tá, papapá, que eu acho que está fluindo. A pessoa mais difícil de liderar é sempre você. Aí é uma revelação, assim, incontestável. O John Maxwell diz isso, né, nesse livro, O Livro de Ouro da Liderança, e ele diz isso de forma muito, muito legal, assim, muito assertiva, com muita referência, né, também prática. E eu diria que concordo bastante com ele, sabe? Olhando para a minha trajetória também enquanto líder. E por que é mais difícil liderar a gente? Por quê? Vejam, quando o empreendedor, né, a pesquisa lá da Endeavor fala que o mais difícil é liderar pessoas, desenvolver lideranças e tal. Mas, em algum momento, a gente vai perceber que a pessoa mais difícil de liderar é a nós mesmos, tá? Por que isso? A gente precisa fazer uma avaliação, eu digo isso, uma autoavaliação, e aí a autoavaliação é um processo, tá? De inteligência emocional, ok? Está dentro da autoconsciência. A autoavaliação é um processo prático da autoconsciência. Quando eu paro para me avaliar, pensar a respeito de mim mesmo, eu estou agindo numa das capacidades da inteligência emocional. Então, a autoavaliação é um processo de crescimento, de desenvolvimento, e é um processo necessário e importante para a liderança. A gente acha que não faz, que é simples. Faz uma autoavaliação. Tá bom, eu acho que eu sou... você pergunta para a pessoa, né? Geralmente, assim, me fale, eu começo as minhas atividades docentes, todo semestre, né? Eu trabalho com empreendedorismo e modelagem de negócios. E aí eu começo provocando os meus alunos. Eu peço para eles fazerem um círculo dourado, né, do Simon Sinek, que a gente faz um círculo dourado, e junto com isso eu pergunto a eles, me fale 2 competências que você tem bem desenvolvidas e 2 competências que você gostaria de desenvolver. E, geralmente, quando eu já observei até uma tendência, quando o aluno ele vai declarar a competência desenvolvida,
ele faz com uma justificativa e tentar evidenciar que ele tem aquela competência. Eu sou uma pessoa muito organizada porque eu faço isso, isso, isso. E eu não pedi para ele justificar. Eu pedi só para ele citar a competência. E nas competências que ele precisa desenvolver, ele vai lá e bota só aquilo. Mano, precisa desenvolver liderança. Precisa desenvolver, geralmente eu estou escutando muito, tá? Precisa desenvolver soft skills, inteligência emocional. Esqueci de falar isso com vocês lá no começo. Mas é o que eu mais tenho visto. Assim, esse ano eu já ministrei para, acho que 100 alunos, e vou dizer para vocês que pelo menos em uns de 70 a 80 casos, eu vi essa turma de alunos de cursos superiores dizendo que precisam desenvolver soft skills, inteligência emocional e liderança. E aí eu digo a eles, poxa, é difícil, porque primeiro que a gente está à distância, né? Estávamos. E depois, porque é o tipo de competência que não vai ser teoria, tem que ser prática. E aí eu proponho para os alunos um grupo de trabalho, uma interação, uma reunião, enfim, um desafio, e eles têm dificuldade até para criar uma equipe, para criar um grupo, sem perceber que ali é onde eles vão desenvolver as soft skills, a inteligência emocional. Então, a gente precisa fazer uma autoavaliação muito honesta da gente mesmo, né? No John Maxwell, ele diz que a natureza humana, está aí no cantinho, ó, parece nos dotar de habilidades de formular conceitos sobre todas as pessoas do mundo, exceto sobre nós mesmos, né? Sabe aquele famoso, né? Apontar o dedo e falar, aquela pessoa é assim. E aí, quando a gente aponta o dedo para um dedo, né, para a pessoa, a gente está apontando outros 3 dedos para a gente e nem percebe, né? Então, ele fala que tem até um ditado interessante, que quando a gente encontra um homem e a gente julga que ele não é sábio, ou a gente diz que não é uma pessoa sábia, automaticamente a gente precisa fazer um processo de reflexão para pensar sobre o nosso próprio saber, né? Então, a gente precisa se subjugar, aquela ideia de subjugar o ego, né? Na frase que ele define liderança. Então, o que acontece? Novamente, por que é mais difícil liderar a gente mesmo? Primeiro, que nós não nos vemos do mesmo modo que nós vemos os outros. É mais fácil a gente enxergar, né, o nosso ponto de vista, a gente tem uma visão privilegiada do comportamento das outras pessoas, mas não conseguimos olhar o nosso próprio comportamento. Você quer fazer um teste? Amanhã, você pede alguém para tirar uma foto de você, ou coloca o celular lá em algum lugar e tira uma foto, não tira selfie, não, tira uma foto de corpo inteiro. Geralmente, quando a gente faz isso, a gente vai se surpreender com alguma mudança, né? Claro que do ponto de vista físico, estou mais gordo, estou mais magro, um cabelo branco surgiu, alguma coisa, é revelador. Por quê? Porque alguém me olhou, o celular me olhou de um outro ponto. Então, esse é o primeiro ponto. Nós não nos vemos do mesmo modo que vemos os outros. Então, como liderar, se autoliderar, se a gente não consegue se enxergar, tá? E o segundo ponto, nós costumamos ser mais críticos em relação às outras pessoas do que em relação a nós mesmos. Geralmente, em qualquer processo, a gente fala assim, você vai para uma entrevista de emprego, né? Para quem já passou por uma entrevista, fale seus pontos fortes e pontos fracos. Realmente, olha, aí geralmente a pessoa começa pelos pontos fortes, né? Eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, enrola. E os pontos fracos? Poxa, eu não tenho, assim, ou ainda não pensei sobre isso. Então, a gente não é crítico da gente mesmo. E liderar envolve se conhecer primeiro, né? Antes de tudo, para ter um processo de liderança. Quando eu disse também que todos nós somos líderes, é por isso, porque independentemente de ter uma liderança formal, de ser dono de um negócio, de ser gestor de uma empresa, de ser líder de uma equipe, a gente passa por um processo de autoliderança, né? É preciso a gente superar o ego, é preciso a gente se avaliar, é preciso a gente se autogerenciar. Então, aí, por si só, já envolve uma competência de liderança. E aí, para você ser líder de si mesmo, você precisa se desenvolver.
porque é a parte mais difícil, ok? Então, todo mundo, quando eu digo que a competência da liderança é uma competência transversal, é que todo mundo deveria buscar desenvolver essa competência, como uma competência para guiar sua trajetória dentro do mundo, tá? Guiar sua existência dentro do mundo. Seja como um empreendedor, como gestor, como, enfim, um sacerdote, um pastor. Ali, já em qualquer pessoa, existe uma necessidade de exercer liderança. Então, façam isso, façam uma autoavaliação, vocês que estão nessa jornada empreendedora, e reflitam sobre si mesmos, naqueles pontos que eu já coloquei, mas também em outros caminhos, né, outros apontamentos que eu farei aqui. Nesse sentido, eu digo que o líder ele não pode se tornar uma pedra no seu próprio caminho. Brian está falando aí, bastante conteúdo, me faz refletir. Beleza, Brian, eu estou entendendo que a provocação está fazendo efeito, né? Espero que amanhã você vá aprofundar um pouquinho mais aí nesse sentido. Então, o líder não pode ser uma pedra no seu caminho. O que eu estou falando, pessoal? Qual é o assunto? Eu estou falando da autossabotagem, tá? Estou falando das crenças limitantes. É quando, nesse processo de liderança ou de autoliderança, a gente falha em perceber isso, que nós precisamos nos liderar, precisamos desenvolver autocontrole, autodisciplina, a autorresponsabilidade. Falando em autorresponsabilidade, eu recomendo para vocês, olha, esse livrinho aqui, tá? Que tem ele pequenininho, mas tem ele grande também, que é um livrinho do Paulo Vieira, né? Que é um coach também bem conhecido, tem um trabalho muito bacana, em que ele fala sobre o poder da autorresponsabilidade. É um guiazinho para você criar o hábito da autorresponsabilidade. E você vai escrever nesse livro, vai fazer atividades, é muito interessante, tá? Então, é nesse sentido. Você não pode atrapalhar seu caminho. Muitas vezes, até em processos de gestão, de consultoria, eu também já trabalhei com consultoria em empresas, principalmente em micro e pequenas empresas, e a gente entrava para fazer um trabalho de consultoria, geralmente o empreendedor chama a gente para fazer um trabalho de consultoria em gestão de pessoas. Ah, estou com problema, a equipe, o desempenho está ruim, o clima está não sei o quê, aí a gente já vai, né, meio cabreiro. E o meu trabalho de consultoria geralmente começa tentando entender o líder, o empreendedor. Quando o problema é em gestão de pessoas, o meu primeiro esforço enquanto consultor é conversar com o líder e compreender, tentar decifrar se ele não é a própria pedra no caminho da organização, se não é ele o causador dos problemas com as pessoas ou com as lideranças, né, as demais lideranças. E geralmente a gente descobre que é. Por quê? Porque falta esse domínio e esse envolvimento em desenvolver as competências da liderança, em desenvolver a inteligência emocional, em desenvolver as soft skills, ok? Então, vocês têm uma oportunidade também diferente. Então, eu queria caminhar aqui, até para a gente encerrar também, e eu cumprir a minha agenda. Autossabotagem destrói os próprios sonhos. É isso mesmo, Dario. Isso mesmo, perfeito. Você foi perfeito na sua colocação. A autossabotagem é a destruição dos próprios sonhos. Essa frase é sua, viu, Dario? Pode anotar aí e assinar embaixo. A autossabotagem é destruir os próprios sonhos. É isso mesmo. A gente sonha, a gente quer, mas a gente mesmo ali na frente já se sabota, já se coloca como pedra no caminho. E isso é um processo que a gente só percebe numa jornada de autoconhecimento, tá? Então aí, pessoal, são 7 conselhos para vocês buscarem uma liderança eficaz de si mesmos e dos outros, tá? Então, alguns pontos aqui, por exemplo, aprender a se submeter à autoridade dos outros é um processo de autoliderança, tá? Estou dizendo para vocês, enquanto líder, eu preciso saber como é estar na condição de liderado. Se um líder nunca foi liderado, dificilmente ou ele vai ter problemas em liderar, tá? É como entregar um Boeing
na mão de alguém que nunca pilotou. É mais ou menos isso, a complexidade. Então, eu preciso viver a experiência também de liderado, para entender o outro ponto de vista, tá? E também é um processo de construir uma competência, eu vou colocar como uma competência, que é a humildade. O líder ele precisa ter um aspecto, uma capacidade de ser humilde para aprender com os próprios liderados. Então, aprenda. Se você é orgulhoso, se você tem dificuldade de ouvir conselho, de ouvir as pessoas, enfim, aprenda a se submeter à autoridade dos outros. Perceba se existe alguma oportunidade, tá, de você se colocar como liderado. Um curso é uma oportunidade de se colocar como liderado. Se deixar conduzir numa dinâmica de grupo é uma oportunidade de se submeter à autoridade dos outros. Isso é um exercício que você precisa fazer sem declarar para ninguém. Pode fazer sem declarar para ninguém. E ali você está exercitando essa capacidade. A segunda capacidade, o segundo conselho que eu dou é desenvolver a autodisciplina. Até para desenvolver, né, a competência anterior, você precisa ter a autodisciplina. Autodisciplina no sentido de decidir agir e agir. Né? Tomar decisão e se envolver. E fazer isso de forma consciente, tá? Buscar, de fato, desenvolver esse processo de autodisciplina para começar a agir e seguir até o final. É ter iniciativa e ter acabativa, tá? Não é só alguém que tem iniciativa, tem que ter acabativa. Então, o líder, muitas vezes, ele deixa as coisas pelo caminho, né? Algumas lideranças pouco desenvolvidas. Ele deixa algumas coisas pelo caminho. Começa, não termina. Decide, mas não começa. E líder é exemplo. Se você adota esse comportamento, ele é visível, perceptível pela sua equipe, naturalmente você está alimentando um hábito que vai impactar no empreendimento. Exercite a paciência. E aqui vai um recado para os mais novos e para as startups, né? Os empreendedores de startups. A gente tem a necessidade de ter resultados muito rápidos. Que é muito rápido, principalmente o líder empreendedor, né? Tem que dar resultado, a equipe tem que responder rápido, mas a liderança é um processo de paciência também, de desenvolvimento, né? Há um tempo que precisa ser observado. Nem sempre o mais rápido é o mais vitorioso, é o que gera mais impacto. Gravem isso aí. Nem sempre o mais rápido é o que gera mais impacto. Eu já vivi processo de liderança em que a minha equipe alcançou a maturidade com 6 anos de trabalho. 6 anos de trabalho. E aí, eu trabalhando as pessoas, desenvolvendo competências, enfim, fazendo um processo, né, de desenvolvimento com a minha equipe. E aí, num certo dia, alguém da equipe fala: poxa, Rafael, agora eu entendi por que você falava aquilo para mim lá naquele... Aí você fala, aleluia, meu Deus, aí você reza, né? Agradece a Deus e fala, nasceu, brotou. Então, muitas vezes há um tempo e a gente tem que respeitar também esse tempo. É claro que numa lógica hoje onde tudo é acelerado, principalmente resultado e impacto, é desafiador. Mas o processo de liderança, ele requer paciência. Ele requer paciência não é parar. Paciência é agir e entender que o resultado ele vem com a maturidade do processo. Eu não posso atropelar etapas. Eu não posso tentar encontrar atalhos. Eu tenho que seguir a trajetória. Eu tenho que cumprir o processo todo. Então, muita atenção a isso. O quarto ponto é busque alguém para você prestar contas. Está conectado com aquela ideia de se submeter à autoridade dos outros. Uma coisa que acontece muito com liderança. A partir do momento que eu assumo a liderança, eu assumo um poder. Então, eu me sinto poderoso, o dono de tudo. Eu não preciso prestar contas a ninguém. E quando isso acontece, há enfim, uma enganação, uma auto-enganação de que eu posso tudo, de que eu sou autossuficiente, que eu sei tudo. Isso te coloca também num processo de baixo resultado, porque você não ouve, você não pede conselho mais, você não escuta as pessoas.
Então, busque alguém para você prestar contas nesse sentido. Olha, eu fiz isso, isso e isso na minha organização, no meu empreendimento. O que você acha disso? Você acha que eu fiz certo? Você acha que eu fui correto? Busque um mentor, um coach, né? Até um coach, um mentor, a esposa, o namorado, enfim, alguém com quem você possa prestar contas e pedir conselho ao mesmo tempo. O quinto ponto, seja autorresponsável, e aí, nesse livro, vocês vão entender o poder da autorresponsabilidade. Eu não estou fazendo merchandising, porque eu não ganho nada com isso, mas eu recomendo tudo que eu acho bom, né? E só recomendo coisas boas. Então, seja autorresponsável. Autorresponsabilidade, pessoal, é assumir que errou, é dizer que aquela decisão foi sua, né? E que aquilo ali, apesar de ter dado errado, vai ser um processo de aprendizagem para que a gente não erre mais. Então, ser autorresponsável leva a gente a um processo também de melhoria da performance, do desempenho, tá? Mantenha a integridade. A gente associa a integridade, né, à verdade, né, à veracidade, à honestidade. Então, é se comportar, né, mais do que dizer a verdade, é se comportar de modo que as pessoas percebam, né? Não basta a mulher de César dizer que é honesta, ela tem que ser honesta, tá? Então, a integridade é algo muito valioso, precioso para o líder. É quando você fala assim, o valor da nossa empresa ou a missão da nossa empresa é essa, mas você não pratica, você faz algo diferente. E aí você não está sendo íntegro, porque você fala uma coisa e faz outra. E as pessoas estão o tempo todo olhando se você é uma pessoa íntegra. Então, muitos líderes perdem a sua capacidade de influenciar, de liderar as pessoas, porque as pessoas percebem que ela deixou de ser íntegro. Muitas vezes até por um processo ético, né? Envolve a questão da ética. Então, aquilo que eu prometi, eu não cumpri, não entreguei, não me comprometi, não fiz. Aquilo que eu falo, eu faço ao contrário. Então, isso é muito precioso, tá? Para a liderança. E, por fim, não menos importante, considere a singularidade das pessoas. E aí, esses 3 últimos é para ser líder dos outros, tá? Os 4 primeiros, autoliderança. Os 3 últimos, líder dos outros. Considere a singularidade das pessoas. Dentro do conselho 3, que é exercitar a paciência, é pensar que as pessoas são diferentes, têm motivações diferentes, percepções diferentes, níveis de inteligência emocional diferentes, e que você, enquanto líder, pessoa desenvolvida, capacitada, consciente, autoconsciente, consegue ter uma visão de fora e sabe o tempo, o local e a atividade que você lida, que você direciona cada pessoa dentro da sua equipe. E é claro que a sua equipe de gestores também tem que ter esse alinhamento com você enquanto empreendedor. E aí, falando em gestão da singularidade, ou falando em singularidade das pessoas, eu aconselho esse livro, que é Gestão da Singularidade, que é um trabalho do Eduardo Carmelo, que é um consultor também na área de gestão de pessoas, e esse livro é um livro feito em cima de pesquisa, tá? E tem um roteiro prático de como aplicar a gestão da singularidade dentro da sua organização. Eu acho, assim, uma leitura preciosa, tá? Muito objetiva e valiosa. Alta performance para equipes e líderes diferenciados. Bom, a prosa tá boa, né? Mas a gente precisa avançar, ou a gente precisa, né, cumprir aqui a agenda. Eu ficaria horas conversando com vocês, e principalmente sobre essa temática. E se vocês começassem a me perguntar, enfim, aí a gente, enfim, não tinha tempo, né, para acabar. Mas eu queria deixar para vocês, na conclusão, 3 reflexões, tá? 3 questões, 3 ou 4 questões. Com que clareza você se vê enquanto líder? Olha, é uma autoconsciência. Com que clareza você se vê enquanto líder? Eu sou um bom líder ou uma boa líder? Como eu tenho exercido essa liderança? Daquelas competências que a gente conversou aqui,
Quais delas eu domino mais, quais eu não domino, como você se vê em relação a isso, ok? Em relação também ao conceito de liderança. Eu tenho despertado sonhos, eu tenho falado com o coração, eu tenho estado disposto a correr riscos ou assumir riscos, tá? Pense a respeito disso. Isso é tarefinha para casa, tá? Vocês podem ir printando a tela aí ou escrevendo. De que tipo de crescimento pessoal você precisa? Olhando para esses conselhos anteriores que eu dei, como é que está, né? Como é que está a sua capacidade pessoal em cima desses conselhos? E pode pensar até um pouquinho além, que tipo de crescimento, né, pessoal que eu preciso? Preciso ser mais comunicativo, preciso ser menos tímido, enfim, aspectos que envolvam essa capacidade ou essa necessidade de liderança. E aí vocês podem responder essa pergunta, né? Façam um processo de autoavaliação e vão responder essas questões. E você também está automaticamente exercitando um aspecto da inteligência emocional e também uma soft skills. Você tem um processo de autoavaliação, né? De autoconsciência. Isso é muito importante. E, por fim, e muito importante, como está a sua capacidade de ouvir conselhos? Eu acho que até que me atrevo a dizer para vocês que deve estar de 5 para cima. Se vocês colocaram um score de 1 a 10, eu já diria que está acima de 5, ou a partir de 5, porque vocês vieram aqui, né? Vocês vieram discutir sobre matemática, né? Vieram conversar, atenderam ao convite da Incetec e vieram discutir sobre aspectos que vocês julgam relevantes. Isso já é legal. Mas vocês podem explorar como eu recebo feedback, eu aceito bem críticas, eu tenho escutado e dado valor aos conselhos que eu recebo das pessoas, eu tenho praticado aquilo que eu tenho ouvido de pessoas mais experientes na minha rotina. Por exemplo, amanhã, quando vocês voltarem ou começarem a jornada empreendedora, algo do que nós conversamos aqui vai estar presente no dia a dia? Será que vocês conseguem aplicar algo? Pelo menos um ensaio, uma tentativa de trabalho com a equipe de vocês, tá? Pensem nisso. Então, pessoal, eu agradeço muito o convite da Incetec e já fico à disposição de vocês também para alguma questão, alguma pergunta, né? Eu sei que até pela hora também, alguns de vocês devem vir de alguma jornada anterior, né? Já estava trabalhando, estava estudando, já emenda já com uma palestra na terça-feira, e não é fácil, é desafiador essa jornada empreendedora, mas é gostosa, né? Prazerosa quando a gente vê realização, vê impacto, vê resultado. Eu acho que isso é do perfil empreendedor. Se vocês estão aqui, de fato, é porque já demonstram algumas características. Então, eu agradeço muito a Cici, né, pelo convite, ao IFSU de Minas, à Incetec, parabenizo novamente pela iniciativa e espero ter atendido a expectativa de vocês e ter feito provocações, principalmente, né, porque eu gosto de provocar. Eu faria uma palestra toda em cima de perguntas, né? Claro que a gente tem que trazer aqui algum conteúdo, mas se a gente tivesse, de fato, presencial, seria uma prosa muito boa, tá? Obrigado. Aí tem os meus contatos, vocês me acham, né, nas redes sociais. Eu gosto de interagir muito pelo LinkedIn. Aí está o meu Linktree com alguns conteúdos, algumas coisas que eu escrevo, que eu gravo. E meu telefone também com o WhatsApp, caso queiram estender essa prosa, né? E alguma questão que, eventualmente, a gente não tem oportunidade aqui, eu estarei à disposição, tá bom? Cici, devolvo para você. Não sei se você está ainda aí. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Vou tirar a tela. E aí, pessoal, eu vou com certeza disponibilizar essa apresentação para vocês. Eu passo para a Cici e ela socializa, tá bom? Obrigado novamente. Estou aqui, sim, acompanhando tudo, o chat, a palestra, o material, conteúdo excelente. Obrigada mais uma vez por ter aceitado, né, esse desafio. E eu acho que todo mundo que entrou na sala, nós chegamos num pico de 25 pessoas, então acho
que deu certo, a gente conseguiu atingir um objetivo, né? As pessoas que se inscreveram em determinado momento conseguiram acessar a sala, o que foi muito bom. Eu gostaria que vocês, né, aproveitassem enquanto o professor Rafael está aqui, para tirarem alguma dúvida, caso vocês tenham alguma dúvida, e interagir com ele mesmo, porque caso não haja essa interação, eu só tenho que agradecer a presença de todos para a gente poder encerrar o evento. Então, vou dar uma tolerância aí para vocês se manifestarem. Eu aceito discordância também, viu? Se eu falei alguma coisa errada, eu falo assim, você está errado. Só agradecer mesmo, então, já viu, Cici? Foram ótimas reflexões, viu, Rafael? Com certeza, com um retorno gradual aí das atividades, quem sabe a gente consiga trazer você, porque agora eu também fiquei instigada na presencialidade, né? Numa interação presencial aí dessa temática. Muito obrigada, Cici, pela oportunidade. Legal, obrigado, Sindinara, pelo feedback. Obrigado também a Joelma, que colocou aqui, Guilherme. Assim, só aconteceu, né, porque vocês vieram, tá? Eu só sou mesmo um condutor aqui. Bom, pessoal, então, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Rafael, por trazer esse conteúdo maravilhoso para a gente. A gente vai encerrar aqui, então, a transmissão. E aí, reforço que as pessoas que preencheram a lista de presença vão receber o conteúdo, né? Porque eu só tenho como mandar para quem eu tiver o contato. Então, quem preencheu a lista de confirmação de presença vai receber o conteúdo que o Rafael compartilhou e vai receber o certificado de participação. Tá joia? Então, muito obrigada, boa noite, uma ótima semana para todos vocês. Legal. Valeu, pessoal. Grande abraço e sucesso na jornada de vocês.